nada. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Eu estava pregando numa igreja em São Paulo, ali perto do Itaquerão do Corinthians. Sim, sim. Uma igreja com umas 700 pessoas. Igreja linda, arrumada, bonita. Porte médio para grande, 700 Aí pessoas. tinha uma mulher muito bonita cantando. Bonita, cantando, ela cantava muito bonito, a igreja louvando. Vibrando. Nossa, a igreja estava vibrando. Eu falei, nossa, que louvor lindo. Eu mesmo falei, que louvor lindo. Eu lá pregando, a Beth estava comigo, Beth. Eu estava com mais um outro discípulo lá. E eu estou pregando lá nessa igreja, e aí, o que eu fiz? O pastor me passou a palavra, e você sabe que eu gosto de pregar andando, né? Sim. Eu desço de púlpito, eu subo o púlpito, eu pulo o púlpito. Isso é bem dinâmico ali. Né? E aí eu descendo, eu tenho mania de colocar a mão nas pessoas, às vezes, né? Uhum. Mas a minha intenção de colocar a mão é intencional o que eu faço. Isso eu faço intencionalmente. Eu quero que aquela pessoa seja abençoada. E eu toquei nessa moça, eu toquei no ombro dela aqui. Quando eu toquei, ela... O demônio pegou ela. Fiz nada, só toquei. Demônio, ela virou uma serpente dentro da igreja. E todo mundo olhando, o marido dela olhando, o pastor olhando. Nossa, tá endemoniada. Ela tinha um demônio que tomou ela dentro do culto público num domingo à noite. E foi uma vergonha para a igreja, porque ela era a líder de louvor da igreja e a mulher principal que mais tocava e tem a mais bonita. E aí os irmãos, falei, irmãos, eu tenho que continuar o seminário. E o pastor não sabia o que fazer. Falei, irmãos, pega essa senhora. Falei para a equipe minha que estava comigo, leva para uma sala, o pastor foi lá, levou, e vocês cuidam dela agora. Quando acabar, eu vou lá resolver também. Mas como eu prego 2 horas, geralmente, né? Eu faço 1h30, 2 horas. Aí veio um irmão com um bilhete. Pastor Nilton, o demônio disse que não vai sair. Aí eu falei, tá brincando comigo. Aí o cara parou o culto. Não, aí eu peguei o bilhete. Brincadeira, não, tá. Aí eu peguei o bilhete. Eu fiz isso. Eu peguei o bilhete. Desculpa, irmão. Não, Marcos, eu peguei o bilhete. E li para a igreja, irmãos, o demônio mandou escrever um bilhete para mim. Ele disse que não vai sair. Aí eu peguei uma caneta, fiz assim, peguei a caneta, peguei o bilhete. Eu escrevi assim, demônio. Aqui é o Nilton que tá falando. Não, eu fiz isso, cara. Tudo bem, não. Eu fiz, então vamos dizer que eu fiz, de Deus, então vamos dizer. Falei assim, aqui é o Nilton que tá falando. Quando acabar meu culto aqui, eu vou tirar você daí no poder do nome de Jesus. Vai lá e leva você pro demônio lá. Toma lá, meu irmão, leva lá. E o cara levou. Não, o irmão levou. Cara, eu acabei o culto, acho que era umas 10h30 da noite. Eles estavam com o demônio, a mulher aí, possessa na sala ainda, Marcos. Mandei todo mundo sair. Só eu e a Beth entramos. E minha esposa. Falei assim pra ela, irmã, demônio, deixa ela falar, que agora é comigo. Falei pra ela assim, confessa o seu pecado. Mandei o marido dela sair também. Porque ali eu sabia que tinha coisa podre. Confessa o seu pecado. Eu não tenho pecado. Demônio, pega ela de volta. O demônio entrou de volta nela. O que ela fez? Ele contou tudo pra mim. Aí, depois que ele contou, sai dela agora de novo. Eu tô mandando você sair, no nome de Jesus. Quem não tem intimidade não faz isso. Tem que ter autoridade. O demônio saiu. Falei, irmã, quer que eu fale o que você fez? Eu não fiz nada. Olha, você fez isso. Não é pra te humilhar, não. Você tá afim de confessar? Ela confessou. 1 mês antes dela casar, ela se encontrou num shopping com o ex-namorado, que ela não via já há uns 10 anos. Encontrou com ele. Eles conversaram, bateram papo. E aí, papo vem, papo vai. E esse ex-namorado, ela gostava muito dele. Foi muito difícil ela romper esse namoro. Nesse período, ela se converteu. Foi pra igreja, conheceu o marido dela, casou. 1 mês antes de casar, ela encontrou com esse cara. E aí, voltou todo aquele sentimento dela. E aí o cara pegou na mão dela, tocou na mão, irmão, tocou no corpo, já era. Levou ela pro motel, teve uma relação sexual com ela, e ela ficou mal pra caramba no motel. E aí ele falou assim pra ela, poxa, que bom que você tá na igreja. E você tá onde? Qual a sua religião? Eu sou pai de santo. Fui pro candomblé. O demônio que estava no pai de santo incorporou nela e ficou nela até aquele dia. Por causa da relação sexual, do pacto de sangue que ela teve. Só que ela estava na igreja, se batizou, casou com o marido não sabia, 1 mês antes. Nós não deixamos ela contar pro esposo, não deixamos. Eu falei para ela nunca contar, porque ali como ela confessou ali, ela ia ficar ali até hoje, tá com a gente.
Não estou falando o nome dela, nem o nome da igreja, né? Mas assim, foi um negócio muito difícil, cara. Então, isso acontece muito, Marcos, comigo. Newton, essa galera que ficou com ela na sala enquanto o senhor ministrava o seminário, O demônio não saiu. Não falou nada e não saiu. então o senhor está dizendo que não é qualquer um que tem autoridade Lógico para que não. expulsar demônio? Não, ué. Os filhos de Seva têm autoridade para expulsar demônios? Os filhos de Seva? Não. Os caras não viram o demônio sair? E eles foram lá expulsar o demônio do cara. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio bateu em todo mundo. E quando o senhor orava por ela e o senhor Eu não orei por ela. Não oro. não ora? Espírito maligno, eu te ordeno no nome de Jesus. Saia dando o grito da derrota. O senhor não é de ficar Não. entrevistando o Satanás. Imagina. Alguns casos você tem que... Mas como ela não quis confessar, o senhor falou pro Falei, demônio é, falar o que ela fala, tinha feito. ele E falou. ele falou mesmo? Falou Em tudo. detalhes? Detalhes. Deu tudo, como entrou. Então ele não, então ele não mentiu. Não, demônio às vezes não mente. Que safadinho. Mas demônio não mente. Uai, o Jesus, quando estava caminhando, depois do jejum, Ele mente quando quer mentir. ele falou assim, os demônios falaram assim, Jesus, o que temos nós contigo? Lembra dessa frase? Que o Jesus fala mais direto? Claro. Jesus, de novo, o que temos nós contigo? Aonde esses caras se encontraram com Jesus? Esses demônios? No jejum. Os 40 dias. Lá no deserto, quando Jesus estava Sim. em período de jejum. Ali foi uma guerra espiritual. Sim. Foi a batalha espiritual de Jesus com todos os demônios, os anjos caídos, né? Que são Sim. demônios. Sim. E no tempo de intimidade dele Sim. com o pai. Intimidade dele. Então ele precisava dessa Jejuando. intimidade para ter autoridade. Sim. E ele usou a autoridade que ele tinha, e ali ele foi lidando cada dia com uma caça de demônios. 40 dias lidando com demônios. Aí no último dia, 39º dia, mais ou menos assim, né? Os caras chegavam lá no inferno, assim, o chefe. Não dá, não. O homem é forte. O cara é forte, é o filho de Deus mesmo. A gente não consegue nem ficar perto dele. Então, o diabo apareceu. No último dia. Mas antes do diabo ir, ele mandou um monte de gente lá. Um monte de demônio foi lá testar Jesus. Quando Jesus, aí passa aquele período, Jesus vence o diabo ali no deserto, né? Você sabe o texto, né? Uhum. Venceu, acabou o jejum, os demônios se encontram com Jesus. Jesus, o que temos nós contigo, Jesus? O que nós temos de novo? O Senhor veio nos atormentar? Você vai ver que isso acontece várias vezes Sim. no dia a dia de Jesus. Sim. Porque os demônios já conheciam ele. Da onde? Primeiro que foi do céu, porque ele foi expulso. Eles foram expulsos, né? Depois, nos 40 dias de jejum de Jesus. Então, se não tiver intimidade, Marcos, você Está não tem anotado aqui. você não tem autoridade. Então, aquela frase que eu falei Só assim, ó, tem autoridade quem se tem tiver intimidade. intimidade com Deus. Não tem como. Isso é uma verdade. Só tem autoridade espiritual quem tem intimidade com Deus.